Amém. Boa noite. Parabéns aos papais aí, todos nós que tivemos essa honra, esse privilégio, né? Não tenho meu pai vivo, né? Mas para celebrar esse tempo, né? Mas me alegro muito aí com cada pai, né? E desses novos aí, ao Wanderson, pai de primeira viagem, né, que está nos assistindo aí, Deus abençoe você. É um presente, né? É uma missão extraordinária da paternidade. Nem vou falar das mães aí que fazem papel, né, dobrado, né, que são bênçãos especiais. E aniversário da Patrícia hoje também, glória a Deus, né? Família abençoada, né? Na quarta-feira nós tivemos o culto aqui e a Isabela, aniversário dela, estava aqui ministrando, e hoje aniversário da Pati, ela estava aqui ministrando ao Senhor. O melhor legado que a gente pode deixar para os nossos filhos é esse exemplo, é que eles possam trilhar nossos caminhos, e digo mais, eles vão além, né? Eles vão mais longe ainda. Glória a Deus por isso. Nós ofertamos agora, e eu quero lembrar os irmãos, né? Alguns irmãos fizeram um propósito, nós fizemos isso no final do ano, sobre a intenção que nós temos de um dia ter um espaço que a gente não precisa pagar aluguel, né, para estarmos, mas de termos um lugar. Eu não sei como Deus vai fazer isso, Ele pode, se Ele quiser, nos presentear, mas também nós podemos trabalhar e nos mover para conquistar isso. Então, quem fez o propósito aí mensal para esse fim, então pode, né, entregar para a Liz ou colocar no envelope marcado na oferta, que está sendo separado, destinado a partir do início desse ano. Nós começamos esse propósito, buscando ao Senhor para esse objetivo. Amém? Quero dizer que nós tivemos uma abertura, né, até o Nath ali, poderia estender essa palavra, Nath, para ministrar hoje aqui, né, perfeita, bem aplicada e oportuna, né, pela questão do Dia dos Pais, poderia tranquilamente aí estender, né, e continuar trabalhando essa ideia para a mensagem de hoje. Me impactou muito, muito forte, e é benção. Eu tenho gostado disso, de ver as pessoas da igreja lerem a Bíblia, buscar estudar a Bíblia, e eu acredito que um ambiente perfeito, sadio de uma igreja, é que quando alguém sobe para pregar, ele tem que tremer na base, sabendo que tem pessoas ali que conhecem da pregação, ele não pode falar qualquer coisa de qualquer jeito, amém? Tem que ter reverência mesmo. Então, como a gente fala, né, não é fácil pregar aqui, porque cada pessoa vem buscando ao Senhor, tem estudado, e eu sei que nós podemos fazer ainda melhor, né? Quero saudar os irmãos que estão assistindo também esse culto, e eu quero trazer esse texto hoje para estudarmos, e vou falar sobre bênção dobrada, amém? Será que você já recebeu uma bênção dobrada? Quem aqui quer receber uma bênção dobrada? Né? Deus tem uma bênção dobrada para nós, amém? E eu quero começar esse texto falando de uma profecia, uma das maiores no que diz respeito à extensão e importância, porém, essa profecia foi dita por alguém que se corrompeu. E eu quero falar um pouquinho sobre, antes de entrarmos na palavra, mas eu quero falar, antes de falar da profecia, eu quero falar do profeta, brevemente. Quem já ouviu falar de Balaão? Balaão. O povo saiu do Egito, está indo em direção à terra prometida, e no meio do caminho, o povo de Deus encontra muitos adversários. Para que eles chegassem até a terra prometida, eles tinham que cruzar territórios. Então, eles, quando passam ali pelos moabitas, eles encontram resistência. Algumas nações, os reis ali autorizavam a passagem do povo, né? Mas outras não. Para que eles passassem na terra, eles automaticamente receberiam autorização para ter provisão,
né, pegar água, comida. Então aquele rei autorizava ou não o povo a atravessar pelas suas terras. Era mais ou menos aqui, quem mora aqui no bairro, no Jardim Amanda, há alguns anos, era mais ou menos a permissão que a gente tinha de cruzar o Amanda 1 para o Amanda 2 ou o Amanda 2 para o Amanda 1. Né? Quem lembra dessa época aqui no bairro, tinha uma certa rixa, né, vamos assim dizer, entre bairros e às vezes entre bairros em Campinas também, não é? Então, quando alguém do Jardim Amanda que ia lá para o São Bento, por exemplo, né, já tinha um negócio, o que veio fazer aqui? Né? Então, tinha que ter autorização. E quando o povo precisava passar por essa terra, chegou ali então nas divisas, e o rei daquela terra ali, Balaque, né, ele fica sabendo que o povo de Israel vem passar por ali, e ele fica com medo, porque ele sabe das histórias de que o povo de Israel, por onde passava, o povo que se levantava, eles iam batalhar, e Deus batalhava pelo povo, e eles se tornavam vitoriosos. E deixa eu já começar a dizer para você, o inimigo tem medo de você pelas vitórias que Deus pode nos dar. Então o inimigo, ele sabendo que o povo de Deus vinha, ele já se levanta, ele sabe das histórias de vitória, porque o diabo sabe que quando você foi gerada, por mais que ele tentasse que você fosse abortado, Deus não permitiu. O diabo sabe que às vezes que tentaram tirar a tua vida, Deus não permitiu, porque Deus ele peleja por nós, ele luta por nós. Então o inimigo ali, ele ficou assustado, e ele falou assim, eu não posso contra esse povo, porque todos os povos que se levantaram contra eles, Deus massacrou, e eles certamente vão nos matar. Isso está lá em Números, a partir do capítulo 23, 22, 23, você vai ler essa história, eu recomendo. E aí então ele teve uma brilhante ideia, vamos chamar um profeta, o profeta de Deus. Porque, querido, dentro do inferno não tem ética. Você já viu falar eu não quero citar aqui, mas de algumas, não vou falar religião, vou falar aqui, alguns lugares onde pessoas lá dentro fazem pactos e acordos para prejudicar pessoas que professam a mesma fé? Já viu isso? Já viu religiões que fazem isso? Eu não sei se dentro da igreja evangélica tem alguém que ora contra alguém que professa a mesma fé. Será que tem? Será que tem? Acho que não, né? Mas existem religiões de pessoas que se reúnem no mesmo lugar e pessoas que estão fazendo pactos, feitiçarias contra pessoas que professam a mesma fé. Então, essa prática antiética é comum, não no reino de Deus. Porque o Senhor disse que o reino dividido não subsiste, não vence. Mas nós entendemos que o nosso poder, a nossa força está na unidade do corpo de Cristo, amém? E Paulo ensina isso lá em Efésios, dizendo que nós precisamos estar unidos, nós somos um só. Então, Balaque ele chama então o profeta. Qual é o nome do profeta? Balaão. Irmãos, se ele não se corrompesse, eu acredito que Balaão poderia ser um dos maiores profetas que Israel já teve. Porque ele era muito usado, muito assertivo naquilo que ele falava. Então chama Balaão, e Balaão vem e fala assim, eu sei que tu és profeta do mesmo Deus desse povo que está chegando aí. E eu tenho uma proposta para você, ouro, prata e todo tipo de riqueza que você nem poderá carregar, eu te dou para você amaldiçoar esse povo. Mas ele era um profeta, e o profeta ele é um oráculo de Deus, ele ouve e comunica aquilo que Deus faz. Então ele vai consultar o Senhor. Balaão vai lá, consulta o Senhor, ele fala, Senhor, eu posso amaldiçoar o seu povo? Né? Na verdade, ele vai lá e Deus pergunta, né? Tem todo um diálogo, eu estou resumindo bem a história aqui. E aí Deus fala assim, não, esse povo eu abençoei, e você não tem autorização para amaldiçoá-los. Então ele chega para o rei e fala assim, rei, não tem jeito, não dá, não pode. E aí o rei insiste, oferece mais riquezas, e ele oferece várias coisas, até que o profeta, ele cede, e ele desobedece ao Senhor, porque ele vai para fazer algo que Deus não tinha autorizado que ele fizesse. E tem um episódio que é muito conhecido da mula que fala, quem lembra? Primeiro a mula vê o anjo, com uma espada na mão,
e a mula desvia o caminho, Balaão desce da mula, vai colocar, bate na mula, coloca a mula no caminho, desvia para o outro lado, e aí Balaão fica bravo porque a mula vê o anjo, Balaão não vê. Até o momento que a mula imprensa ele numa parede, no pé dele, que ele machuca o pé, ele desce, bate na mula, e a mula fala com ele. Assim, eu não tenho. Aí Deus o repreende através da mula, aí abre os olhos dele, e aí ele vê o anjo do Senhor, ele reconhece, né? Eu acho que o Balaão, cara, se a mula falasse comigo, eu não ia querer bater nela, eu ia querer ganhar dinheiro com ela. Pô, imagina a mula falando, né? Ia ser uma atração, né? Mas, a não ser que era comum mulas falarem naquele tempo lá, mas ele vai falar, ele vai profetizar, e quando ele chega diante do rei, eu vou ler 2 textos, se você quiser abrir, que está em Números 23, abre lá Números 23, versículo 8, estou resumindo porque se a gente for ler todo o texto, ele é bem extenso, são várias profecias, mas Números 23, versículo 8, diante do rei ali, o Balaão diz assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças quem o Senhor não quis ameaçar? E olha o versículo 20. Já ele reafirma: recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não o posso mudar. Olha isso aqui. Primeiro, nosso inimigo, ele tem medo de nós. E outra coisa, o inimigo não pode fazer nada para mudar os decretos que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Se Deus te abençoou, ninguém pode te amaldiçoar. E nós vamos entender um pouquinho melhor essa mensagem. E Balaão, ele é citado em vários textos na Bíblia, e eu anotei alguns aqui, como uma má referência, como alguém tão usado por Deus, com um dom tão lindo, ele pôde se corromper e ser um mau exemplo. Eu posso dizer que provavelmente você conhece pessoas que já foram tremendamente usadas e bênçãos na mão do Senhor, e hoje estão perdidas no mundão, corrompidas, e estão com a reputação delas arrebentada por aquilo que elas fizeram. Não é verdade? Infelizmente. Então, os ensinos de Balaão, eles eram diabólicos e estratégicos. Porque Balaão, o que ele fez? Ele, como profeta, ele recebeu um dom. O dom é um presente, é irrevogável. Quando Deus dá um dom, a palavra dom ali é literalmente presente, você não pode ter de novo. Tem casais aí que quando estão namorando, trocam presentes e quando termina o namoro, fala: me devolve tudo que eu te dei. Mas é presente, né? Não devolve. Mas, então, o dom, ele é irrevogável. Até Satanás, ele caiu, mas Deus não tirou dele o poder. Então, é algo para a gente começar a perceber, que nem tudo que fala no nome de Deus, e prova e demonstra poder, significa que está agradando a Deus. Porque existem profetas que são usados por conta do dom que Deus estabeleceu por ele. Ele pode curar, ele pode fazer o cego enxergar, ele pode fazer você voar, ele pode você fazer sentir bem, ele pode ter palavra de sabedorias, mas ele pode estar fora do propósito de Deus em desobediência. Balaão, ele sabia que se ele fosse contra o Senhor, ele ia se dar mal. Então ele não profetiza contra o povo de Israel, ele não amaldiçoou, mas ele usa de outra estratégia. E lá em Apocalipse, João, eu vou ler Apocalipse 2, versículo 14. João, diante da visão ali, ele está falando ali em relação a uma das igrejas, e ontem nós tivemos uma palavra abençoada, ainda está lá no Facebook da igreja, você vai lá, vai ver uma palavra tremenda sobre a carta à igreja, onde nós estudamos os decretos lá e o que Deus escreve para as 7 igrejas.
E aqui, nessa igreja, João, ele escreve assim, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegaram aos ensinos de quem? Balaão. E o que ele fala dos ensinos de Balaão? Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Qual foi, e aí você vai ver aqui no capítulo 24, 25, você vai ver isso. Ele não podia profetizar, porque quando ele abria a boca para amaldiçoar, ele não tinha autorização, não tinha a palavra de Deus. Sabe quando alguém olha para a vida do crente e ele não tem do que falar mal? Quando a pessoa tenta procurar na tua vida alguma coisa que te desqualifica, mas você é o que Paulo ele ensina para que nós sejamos irrepreensíveis. Não encontra brecha para dizer nada da tua vida. E Balaque não tinha brecha para falar do povo de Deus, mas ele tinha uma estratégia maligna. Ele induziu o povo de Deus, porque ele estava infiltrado lá, a comer comida sacrificada a ídolos e se envolver imoralmente com algumas mulheres. Por isso que em Apocalipse fala do ensino de Balaão. É um ensino ruim. São pessoas que, embora conheçam a Deus, podem até ser usadas por Deus, elas não têm autoridade nem autorização para falar daqueles que são de Deus, mas são maquiavélicos e diabólicos a ponto de maquinar estratégias para tirar pessoas do caminho do Senhor. E como? Levar você para comer no altar de um ídolo. É você tirar alguém do altar do Senhor e levar essa pessoa para comer no altar de um ídolo. É tirar alguém do altar do Senhor que adora a Deus e levar essa pessoa para ficar ouvindo e fazendo coisas do mundo. É tirar a pessoa do altar do Senhor que não está comendo do pão nem bebendo do vinho, mas senta numa mesa de bar para tomar de cachaça e para beber outra coisa. É tirar pessoas do meio do seio da igreja, onde está ouvindo e adorando o Senhor, e leva para ficar ouvindo música do mundo. Sabe o que é? Até parece que é bênção, porque é profeta, mas é um profeta corrompido. É Balaão. É isso que João está se tratando aqui em Apocalipse. Os ensinos de Balaão, ele pode até ser usado por Deus, ele pode ser uma bênção, ele não encontra brecha na tua vida, mas ele vai fazer o quê? Ele vai começar a levar você para caminhos escusos. É isso que João está ensinando aqui. Esse era Balaão. E ele fala, não só leva você a comer em altar de ídolos, como leva você a praticar coisas imorais. E aí sempre aquela conversa, não, irmão, você não tem nada a ver, não tem problema não. Olha para a minha vida, como a minha vida é correta, é santa, eu sou bonitinho. Balaão também era mais profeta do que a maioria dos profetas que Israel já teve. Mas em Apocalipse, João fala assim, esse é uma raça terrível. E Judas vai escrever, ali no seu único capítulo, meio irmão de Jesus, ele vai falar também, essa raça aí de Balaão tem que ser, lançada fora. Estratégia maligna. Outra coisa que nós identificamos que foi a queda de Balaão, Pedro também diz ao apóstolo, em 2 Pedro, dá uma olhada comigo lá na sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Este não é a pregação ainda, só quero fazer uma introdução, tá? Então, 2 Pedro capítulo 2, versículo 15, Pedro alerta assim, a respeito de algumas pessoas que se corromperam, que era da igreja. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de quem? Filho de Beor, que amou o salário da injustiça. O que corrompeu Balaão? Dinheiro. Ele era um profeta de Deus para Israel, mas o povo inimigo pagou mais caro e ele levou. Sabe, irmãos, tem pessoas que são uma bênção, pessoas corretas, pessoas queridas, pessoas que são usadas por Deus, mas amam mais as coisas que o mundo pode dar do que aquilo que Deus pode dar. Ama mais a riqueza e a prosperidade do mundo do que a riqueza e a prosperidade que você pode alcançar em Deus.
Então, por isso que ele ama a injustiça. Por isso que Pedro fala assim, que essas pessoas se desviaram, porque eles seguiram, né, o caminho de Balaão, e eles amaram mais o salário do que aquilo que o Senhor podia dar para eles. Terrível isso, né? E para concluir aqui, Josué, vai lá em Josué. Josué capítulo 13, versículo 22. Josué 13, 22. E eu aconselho que você leia toda a história de Balaão. Deus tem muito a nos ensinar através dessa palavra. Então aqui em Josué capítulo 13, vai falar da morte de Balaão. Mas eu queria te apontar aqui uma coisa interessante. Vamos ler o versículo. Josué 13, 22. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram à espada quem? Balaão, filho de Beor, que praticava... E praticava o quê? Olha que decadência. Alguém um dia que foi reconhecido como profeta do Senhor, ele perde a sua vida com o título de adivinho ou feiticeiro. Há muitos crentes, irmãos, que foram chamados e têm um chamado legítimo, têm autoridade legítima, têm dom legítimo de Deus, poderiam ser chamados de profetas, mas se tornaram adivinhos e feiticeiros, porque se desviaram do propósito de Deus para aquilo que eles foram chamados. Então, ele morre como um adivinho, e não como um profeta, que na nossa vida, nós venhamos concluí-la, cumprindo o propósito que Deus nos chamou. Que nós possamos, assim como Paulo, declarar: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Como nós podemos dizer, como Jesus disse na cruz: está completo, cumprido, consumado. Que não sejamos tidos como Balaão. Um dia esse já foi um bom crente. Um dia esse aqui já foi profeta, hoje ele é adivinho. Porque o profeta, ele fala da parte de Deus. O adivinho, ele fala da parte daquele que quer ouvir. O profeta fala da parte de Deus, doa a quem doer. O adivinho fala para quem está pagando para ele falar o que ele quer ouvir. É ou não é verdade? Porque o adivinho, ele pode até ter o dom espiritual de ver, mas ele guarda a tragédia e ele só profetiza a bênção na sua vida. Porque ele quer te conquistar. Apesar de tudo, ele foi tremendamente usado pelo Senhor. Ele foi tremendamente usado pelo Senhor. E eu quero ser muito breve essa noite. E vamos voltar lá para Números 23. E ele vai falar várias profecias. Mas eu quero falar dessa bênção dobrada, que está aqui no capítulo 23, a partir do versículo 20. Vamos ler o versículo 19. Essa aqui ainda é a primeira profecia que ele vai lançar para Balaque. Lembra o seguinte, que nesse período, os profetas, eles guiavam o povo, eles falavam, direcionavam o povo, mas numa cultura, vamos dizer assim, que vinha Balaque, existiam os feiticeiros. Que existiam esses filmes de época, que tem aquele feiticeiro, geralmente alguém que parece um bruxo corcunda, não tem um olho, né? Ou uma mulher assim, e aí vai o rei, vai alguém lá e vai consultar aquele feiticeiro, né? Mas geralmente os profetas de Israel, Deus é que levantava às vezes do meio do nada, lá que nem diz, como o boiadeiro levantou do meio da roça, lá ele foi falar ao rei com autoridade. Mas então, Balaão está aqui e ele entrega esse mistério aqui, olha só, capítulo 23, versículo 19, a partir do 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir?
Acaso promete e deixa de cumprir? E aqui ele começa assim: recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou, e não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Ele tem a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Aleluia. Senhor, no nome de Jesus, Deus, livra-nos de todo ensino enganoso, de toda palavra doce, Senhor, mas nos coloca no teu caminho, e que possamos saber, ó Pai, dos direitos que nós temos e dos deveres também, ó Senhor. Que nós possamos saber que o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que luta por nós, e que nós nos tornamos inabaláveis quando estamos escondidos em Ti. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém? Então deixa eu lembrar você de novo. Primeiro, todo inimigo que se levanta contra você, e esse inimigo vem contra você, ele tem medo porque ele sabe que Deus é contigo. E ele sabe também que quando tem uma palavra de bênção sobre nossas vidas, ele não consegue, ele não pode ir contra ela, mas ele vai tentar com estratégias a se mover contra nós. Mas eu quero falar de algumas coisas, como justificação, como Deus está no meio de nós, alguns mistérios, algumas coisas poderosas aqui. A primeira coisa que eu quero mostrar nesses versículos é o seguinte: ele diz assim: eu recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e eu não posso mudar. Foi decretado já, não posso. E aí ele diz assim: nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. Tem alguma versão diferente dessa que eu estou lendo aqui? O que diz a sua aí? Sim, não, o versículo 21, início do 21. Eu não... Isso. Olha só, o profeta diz assim que ele não viu iniquidade em Jacó. Ele não tá, na minha versão ele diz assim: nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. E a ideia é essa, de que não se vê nada errado e nenhum pecado. Espera aí, Jacó não pecou? Israel não pecou? O povo, irmão, naquele momento ali, quando eles saíram do Egito, o povo, muitos estavam em pecado. Como que ele diz que não há pecado sobre eles? Por quê? Porque aqui entra a questão da justificação que eu quero falar para vocês. Aqui, irmão, ele está dizendo: não há acusação contra eles. Não significa que eles não eram pecadores, e não significa que eles não tinham dívida, mas significa que eles tinham se arrependido e que Deus tinha assumido aquela dívida sobre eles. E eu quero dizer para você algo sobre bênção dobrada. Todos nós queremos bênção dobrada, né? Só que uma outra bênção dobrada não é bênção em dobro, é a bênção dobrada. Lá em Israel, eles tinham uma tradição, eles tinham um costume. Por exemplo, quando alguém ele adquiria uma dívida muito grande e ele não podia pagar, nós chamamos isso aqui, quando uma empresa ela tem uma dívida muito grande e ela não consegue pagar, o que acontece com ela? Falência. Ela faliu.
Porque o que é a falência? Você não tem condições de recuperar a empresa. Ou seja, vou até dizer, a sua dívida é maior do que o valor da empresa. Não é isso? Ou seja, você deve tanto que nem que se você vender a empresa, você consegue pagar. Então você declara falência. Você abre mão de tudo e fica sem nada. Então havia o costume em Israel de fazer o quê? Quando alguém adquiria muita dívida, geralmente assim, eu devia algo para o natalino, não conseguia pagar. Aí o que eu fazia? Eu pegava e emprestava de alguém. Só que daí ele não conseguia pagar o natalino e ficava devendo para outro. E aí ele ia tentando fazer o quê? Ele ia tentando fazer, recuperar. Só que ele chegava a um ponto que ele falava assim, eu não consigo pagar o que eu devo. E agora, o que eu faço? Então ele pegava, ele escrevia uma carta, e ele escrevia nessa carta o nome das pessoas para quem ele devia. Ele falava assim, devo 1.000 para o natalino, eu devo 5.000 para fulano, eu devo 100.000 para ciclano, e naquele papel ele colocava ali o nome da pessoa, quanto que ele devia para a pessoa, e ele no final assinava colocando o nome dele, e onde poderiam encontrá-lo, e ele pegava aquela carta de falência, e ele pregava na porta. Lembra que Israel, ela tinha 12 portas, amém? E cada porta ela tinha um significado, a porta das ovelhas, a porta não sei o que tem, mas tinha uma entrada da cidade, que era a entrada das negociações. Lembra que nós recentemente tivemos uma palavra aqui sobre Boaz e Ruth? Lembra que Boaz, ele foi e comprou tudo aquilo, ele assumiu a Noemi e a Ruth, que era sua serva e tudo, e ele fez isso publicamente, declarando isso, né? Então era o lugar onde se faziam as negociações, é onde se comprava, vendia escravo, e é onde se declarava falência. Então ele pegava aquele escrito de dívida que tinha contra ele, a quem ele devia o valor, colocava o nome dele, ele pregava na porta e aí ele ia embora. Essas pessoas a quem ele devia, ou eram seus credores, eles iam atrás dele e podiam tomar tudo o que ele tinha e até mesmo fazer escravo ele e toda a sua família. Cada um tomava um pedaço. Era assim que se declarava a falência. Mas enquanto aquela dívida estivesse exposta naquele lugar, se tivesse alguém, algum parente, algum amigo, que quisesse, ele podia fazer, sabe o quê? Ele pegava aquela mesma carta que estava lá, escrita com os nomes e as dívidas. Ele dobrava a carta, e nas costas dela ele escrevia o nome dele, e onde poderia encontrá-lo. Ele estava declarando, a todos estes a quem essa pessoa deve, eu assumo a partir de hoje todas as suas dívidas. Por isso que lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13, você vai ler comigo. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Paulo ele escreve para a igreja dizendo, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Abrir falência era você declarar que você era devedor, você não tinha como pagar, e era uma humilhação. Quem abria falência, ele era humilhado publicamente no lugar, e as pessoas olhavam, este não teve condições de honrar com seus compromissos, pagar suas contas, por isso ele se torna um escravo daquele de quem ele deve. Por isso que Paulo ele fala que Cristo ele nos tirou, nós estávamos ali, ele nos perdoou os nossos pecados que não tínhamos como nós pagarmos, ele cancelou o escrito de dívida, e ele dobrou, ele escreveu o nome dele e disse que ele cravou na cruz. Se alguém quiser alguma coisa contra ele, pode procurar na cruz, e lá você vai encontrar o pagamento.
Você está entendendo? A bênção dobrada não é bênção em dobro. É porque Deus pegou a tua dívida, escondeu o seu nome e colocou o dele, dizendo assim: eu vou pagar isso daí. Essa é a bênção dobrada que nós precisamos ter. Não é 2 carros, 2 casas, 2 não sei o que tem, trabalhe, compre, vença e seja abençoado. Mas a bênção dobrada que o Senhor tem para nós é esconder o nosso nome e colocar o dele dizendo: eu pago. Por isso que quando o profeta Balaão, ele vai dizer assim: olha, não tem nenhuma transgressão, não tem nenhuma culpa, não tem iniquidade, não tem pecado em Jacó e não tem pecado em Israel. Não que eles não tinham, mas que Deus havia assumido esse compromisso com eles, dizendo: eu vou levar vocês para a terra prometida em amor do meu nome. Porque nós vamos entender que tanto Jacó quanto Israel, eles se arrependeram dos seus maus caminhos. Eu quero dizer para você, que quando nós reconhecemos o que Cristo fez na cruz por nós, quando nós reconhecemos o que Ele fez na cruz por nós, nós descansamos e sabemos, que por mais que o inimigo, ele venha contra a nossa vida, ele tem ódio de nós, ele não pode nos cobrar de nada disso. Se você continuar lendo o versículo 16 de Colossenses capítulo 2, a primeira coisa na sequência do versículo que Paulo fala assim: por isso que ninguém vos acuse. Por quê? Porque Jesus Cristo já pagou por nós. Bênção dobrada é dívida paga. É uma coisa mais gostosa que tem, é deitar a cabeça no travesseiro e ter todas as suas contas pagas. É ou não é verdade? Né? Para quem é solteiro, mas para quem está casando. É legal aqueles memes que as pessoas falam, né? Aqui mostra aquele camarada sentado no banco, desolado, fala assim: pô, ser adulto é... Eu não achei que ser adulto era assim, qualquer coisa R$50, não é? Você vai no mercado: vou comprar só uma saladinha, R$50. Vou comprar uns 3 miojos. Você sai de lá R$50, fala: meu Deus, né? A melhor coisa que tem é você andar de cabeça erguida e saber que você não deve nada para ninguém. E eu não sei como consegue pessoas que devem por todo lugar e conseguem viajar, ir para restaurante caro, sabendo que está devendo para os outros. Eu não sei como com uma pessoa dessa ela consegue fazer isso aí. Mas, irmãos, uma coisa eu sei, que Jesus, quando ele estava nesta cruz, no momento onde que se cumpre, onde que é dado para ele ali uma esponja, né, embebida ali num tipo de vinagre, de mosto do vinho, talvez para tentar amortecer ali a dor, alguma coisa, ele declara o seguinte: está consumado, está pago. Ali está a nota fiscal, comprovando que já não devemos mais nada. E sabe que lá em Isaías, no capítulo 61, não precisa abrir, eu vou ler para você no versículo 7. Ele diz assim, o profeta profetizando: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá bênção dobrada, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Lembre-me que Ruth, ela não tinha nada. A Moabita não tinha posse nenhuma. Mas a partir do momento que Moabe assumiu a responsabilidade sobre Noemi, sobre ela, a partir daquele momento, ela que não tinha nada, se torna herdeira de uma fortuna. Nós não tínhamos direito a nada, nós não tínhamos herança de nada, nós não merecíamos nada, mas a partir do momento que Jesus ele cravou na cruz lá, ele fala assim: vocês agora têm parte em tudo que eu tenho. E o Natalino ele leu aqui o texto, e eu vou ler aqui rapidamente. Ele diz assim, lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, ou melhor, versículo
12. Romanos 8, 12. Você fala assim: ah, pastor, então quer dizer que agora Jesus morreu na cruz, está tudo pago, a gente não deve mais nada, né? E sexta-feira, não sei quem teve paciência aí para assistir a live lá, qual que era o tema? Hipergraça. Aí você fala: ah, pastor, mas aí está a comprovação de que ninguém pode me acusar de nada, porque eu não devo mais nada, porque Cristo pagou tudo. É assim? Olha só o que diz Romanos 8, 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida. Ué, mas Jesus não pagou? Estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. É verdade. Jesus pagou tudo na cruz, mas só daquele que vive no Espírito. Porque aquele que continua vivendo na carne, esse continua devendo. Esse continua devendo. Ah, mas Jesus morreu por mim. Mas você continua mentindo, você continua vivendo uma vida promíscua, você continua vivendo uma vida fora dos padrões que Deus estabeleceu, você continua devendo. E devendo para quem? Não é para Deus, é para o diabo. E aí ele vai vir cobrar sobre você o dia. Mas olha só o versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Pô, quem é filho de Deus, Deus paga a conta. Pois vocês não receberam o Espírito que os o quê? Escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual os chamamos Abba, Pai. Isso aqui não estava, viu, Nath? Mas você trouxe ali a mensagem. Ele está falando o seguinte: aquele que devia e não conseguia pagar, ele se tornava escravo do seu credor. Mas o Senhor nos libertou da dívida do pecado, e Ele disse: agora vocês são livres para escolherem quem vocês querem servir, se a mim ou se vocês voltam para onde vocês estavam. E aí no versículo 16, que eu quero chegar lá: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17: se somos filhos de Deus, então somos o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ele está dizendo o seguinte: você, além de não dever mais nada agora você tem uma grande bênção, você é herdeiro de um Deus Todo-Poderoso. Só que é o seguinte: só quem é filho, você tem uma herança. Então, só que Paulo ele vai completar dizendo: para aqueles que sofrem conosco, vão até o fim. Porque tem gente que vem para a presença de Deus, vem para a igreja, não precisa estar na igreja no templo, às vezes ele está ouvindo uma mensagem, na casa dele ele entrega a vida dele para o Senhor, lá ele se arrepende e tal, só que ele continua caminhando por conta, ele vive a vida. E aí o que acontece? Ele não quer sofrer, ele não quer pagar o preço de viver em comunidade, de aturar o pastor falando na orelha, de aturar o irmão, de ter que ficar de pé lá como obreiro, de ter que abrir mão do fim de semana, de não poder participar do sei que tem, de pregar o evangelho e chamar ele de fanático, de qualquer coisa que implica a pregação do evangelho. Não, ele não quer esse sofrimento. Então quem quer o perdão, mas não quer o sofrimento de ser filho de Deus, esse não tem direito a nenhuma herança, não. Agora, aquele que está disposto a pagar o preço e ir até o fim, diz que ele é co-herdeiro com Cristo. Amém? Então, Balaão, ele profetiza e declara isso, ele fala isso nessa palavra: ó, nenhum pecado, nenhuma transgressão se vê em Jacó, nenhum sofrimento ou cobrança em Israel, porque o Senhor, o seu Deus, está com eles. Irmãos, qual é o recibo e o comprovante na vida do crente de que Jesus pagou todas as dívidas dele? Qual é? O Espírito Santo.
Você sai da loja, apita lá, você está saindo com a sacola, apitou lá, pi, 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 pi. Aí está lá aquele negocinho de segurança. Aí o segurança vem, por favor, né? Ele fala, não, se eu paguei. Ele fala, você pode me mostrar o recibo? Não adianta, não basta ser perdoado se não tiver o Espírito Santo. Você está entendendo? Aí ele fala, nenhuma das se vê, ele fala, porque o Senhor, isso, agora lá no Antigo Testamento, ele não está falando do Espírito Santo da maneira como nós vivemos hoje, ele fala assim, porque o Senhor está com eles. E olha só o que diz, Mateus capítulo 28, versículo 19, que Jesus disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos... Deus está conosco. Agora, Deus está com todo mundo? Sabe quando a gente fala assim, vai com Deus? Não é assim que a gente fala? Antigamente falava, vai com Deus. Será que Deus está com ele mesmo? Será que Deus está com todo mundo? Sabe que isso que Jesus está fazendo aqui é uma promessa e ela é condicional. Como é que é condicional? Quando ele fala, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E por que ele está? Em que condição que ele vai estar? É só ler anteriormente, versículo. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei convosco. Ah, pastor, então não é só lá entregar minha vida, meu coração para Jesus, as minhas dívidas, os meus pecados estão todos pagos, agora eu sou herdeiro de Deus e Deus está comigo todo dia, quando ajoelho na beira da cama de manhã e falo, bom dia a Deus, agora vou para o meu trabalho, chego cansado do trabalho, mas graças a Deus estou prosperando, falo, obrigado Deus, porque isso é bom comigo, está comigo todo o tempo? Não. Deus só está conosco se nós fazemos parte do cumprimento do chamado que Ele delegou a nós como igreja. Quem se diz filho de Deus e não está comprometido com a missão que Deus estabeleceu na terra, e pior, se ainda estiver preso ao pecado, não é filho, não é herdeiro e nem tem a presença de Deus com ele. Você crê nisso? Sabia que é isso que a palavra de Deus fala? E por que eu estou falando? Porque está muito fácil. Está muito fácil. É só chegar e sacar. É só chegar. Se você ficar sabendo que caiu na sua conta lá R$1 milhão, o que você vai fazer? Você vai lá e saca, não é? E a gente fala assim, não, a bênção está exposta para nós. Jesus Cristo morreu na cruz. É só você aceitar. É assim? Tem que ter conta no banco. Você tem que ter conta no banco para receber. Você tem que fornecer seus dados. Você tem que ter o nome limpo. É ou não é verdade? Você vai lá na conta lá. Você tem que ter o nome limpo. Senão o banco nem abre a sua conta. Mas agora temos alternativas, né? Temos os bancos online. Porque nós vivemos no período das alternativas. Sempre damos um jeitinho. Mas Balaão, ele diz na sua profecia, dizendo o seguinte, olha, Deus está com esse povo. E quando o Balaque ouve aquela mensagem, ele fala, puxa vida, não tem nada de Deus contra esse povo. E Deus está no meio dele. Como é que eu posso lutar com o povo que tem um Deus que peleja com eles? Aleluia. Deus, ele está no nosso meio, amém? O Espírito Santo, ele é o selo, ele é o recibo, ele é a prova de que nós somos filhos de Deus. Não é isso que nós lemos aqui no texto de Romanos 8, que o Espírito Santo testifica aos nossos corações que nós somos filhos de Deus. Tem que ter o recibo, tem que ter o Espírito Santo.
O Espírito Santo não habita no lugar de pecado. O Espírito Santo, ele não compactua com mentira, com sujeira, com imundícia. Podemos ter o dom, mas não necessariamente o Espírito. Você está entendendo? Lembra que eu falei de Balaão? Ele tinha o dom, mas ele não reconheceu o Espírito. A mula reconheceu o anjo, lembra? Mas Balaão não. Então uma pessoa, ela pode ter o dom e a manifestação do dom. Uma pessoa, ela pode falar em línguas. Uma pessoa, ela pode curar. Uma pessoa pode fazer isso. Não significa que ela tem o Espírito. Será, pastor? É. Porque o dom é irrevogável. O Espírito, ele não habita onde está o pecado. Por isso que todos os dias, quando nós pecamos, nós temos que nos arrepender, chorar diante do Senhor, procurar pessoas para confessarmos os nossos pecados, para que nós possamos ser perdoados. Por isso que na ceia, lá em 1 Coríntios 11, Paulo fala, por isso que muitos de vocês estão doentes. Por isso que outros textos vão dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, nós seremos o quê? Curados. Aleluia. Então, primeira coisa dessa profecia que nós temos aqui, não há acusação contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Segunda coisa, nós recebemos a bênção dobrada, amém? O Senhor está conosco. E a última coisa aqui para a gente encerrar, que está aqui, volta lá, Números capítulo 23, Números 23. Irmão, ser crente é mais difícil do que a gente pensava. Às vezes a gente acha que as coisas são fáceis. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Não é fácil ser bonito. Não é fácil ser bonito. Você vê uma pessoa bonita, você fala assim, nossa, que lindo, como eu queria ser lindo, como eu queria ser bonito. Você olha para mim, né? Você fala assim, como será que é, né? Ser bonito. Ser alto. E vou dizer para você, nem sempre é simples, fácil ser aquilo que nós queremos ser. Olha só que interessante, versículo 20. De Números 23, recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, e não posso mudar, nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel, ou nenhuma transgressão, nenhum pecado, é isso? O Senhor, o seu Deus, está com eles. Olha isso aqui, o brado de aclamação do rei está no meio deles. Esse rei que está escrito na sua Bíblia, está minúsculo ou maiúsculo? Deixa eu perguntar uma coisa. Olha só, Balaão, ele fala, sabe quando ele fala aqui o brado do rei? Sabe o que ele está falando? Os chofares do rei estão no meio deles. Aí faltou o chofar. Cadê o chofar? Sabe o chofar? Sabe o chifre de antílope? Que ele era a trombeta que não fazia os anúncios, que proclamava os ajuntamentos, tanto para o povo se ajuntar para arrependimento, quando o rei vinha, quando o inimigo vinha. Então Balaão está falando assim, que os chofares do rei estão no meio deles. Ok. Em que período nós estamos falando aqui da história? Que momento da história? Em que momento cronologicamente da história bíblica eles estão vivendo aqui? Saindo do Egito e indo em direção aonde? A terra prometida. Lembra que nós lemos Josué, e Josué fala da morte de Balaão? Então nós estamos falando aqui há um período. Nesse período, quem governava sobre aquele povo que saiu do Egito? Quem que era que falava ali? Quem que era a maior autoridade que tinha ali? Moisés, não era Moisés?
Moisés ouvia a instrução de quem? De Deus. Então, cronologicamente, na Bíblia, nós temos ali a travessia, Números. Então, Moisés, ele governa o povo até quando? Até quando ele morre, e depois quem assume? Josué. Depois de Josué, vem qual livro na Bíblia? Juízes. Juízes. Depois de Juízes, vem o quê? Olha só. Os chofares de quem que Balaão disse que estava no meio do povo? Rei minúsculo ou maiúsculo? Que rei? Tinha rei em Israel? Que rei que era esse? Mas não tinha um rei. Quem governava sobre eles? Deus. Através de quem? Moisés. Qual foi o primeiro rei levantado em Israel? Saul. Quanto tempo depois Saul foi, desse evento, Saul foi levantado como rei depois de Davi? 500 anos. Escuta essa palavra. Balaão profetizou. 500 anos antes do primeiro rei de Israel ser levantado, que os chofares do rei já estavam no meio do povo. Esse rei é minúsculo ou maiúsculo? Ele estava falando de Saul? Ele estava falando de Davi? Ele estava falando de Ezequias? Quem é esse rei que ele estava falando? Quando você lê Apocalipse, está lá, Rei dos Reis. Quem é que está maiúsculo? Jesus. Ou seja, ele estava anunciando antes de mais de 1.500 anos, quase 2.000 anos antes da vinda de Jesus, ele já dizia: os chofares do rei estão no meio do povo. O que seria esses chofares do rei? O que é o chofar? Aquele que anuncia o rei. Sabe o que ele está dizendo? E talvez eles nem tenham entendido, e nem a gente. Porque Moabe tinha rei, Israel não. Mas ele está falando assim: no meio do meu povo, estão anunciando que o rei virá. Mesmo que ele ainda não existe, porque o Antigo Testamento, todas as profecias apontam para a vinda do Messias. Então ele está dizendo assim: no meio do meu povo, estão anunciando a chegada do rei. Olha, eu vou ler com você de novo o texto lá, e nós vamos encerrar. Versículo 21, nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. Esse Senhor, o seu Deus, é Deus Jeová. Agora ele fala assim: o brado de aclamação do rei está no meio deles. E ele continua dizendo: Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como o leão, que não se deita, até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Anteriormente a essa mensagem, esse texto, acontece coisas terríveis com aquele povo. Tem um momento, por exemplo, que o povo começa a surgir o quê? Eles ficam doentes, né? Eles começam a morrer. E aí, o que Deus fala para ele? Estenda um cetro. E o que você vai colocar nele? Uma serpente. E à medida com que as pessoas olhavam para aquela serpente, eles eram o quê? Sarados. Então as pessoas começavam a morrer. Aí você fala assim: pastor, mas por que colocou uma serpente? Por que não colocou um cordeiro? Por que não colocou um pombo? Porque significa paz, pureza. Por que colocou uma serpente? Qual o significado da serpente? Quem é a serpente? Lembra que no Éden foi a serpente que de maneira
diabólica moveu o coração de Adão e Eva para que eles pecassem. Sabe o que Deus estava fazendo? Enquanto vocês estão morrendo, vocês olham e saibam que a morte está sobre vocês por conta do pecado que está sobre vocês, da desobediência e por tudo que o pecado gerou em vocês. É por isso que vocês estão morrendo. Sabe uma coisa, irmãos? Se a gente não consegue olhar para o nosso pecado, jamais seremos curados. Se nós não reconhecemos que é o nosso pecado que está nos matando, nós jamais seremos perdoados. Porque quando Jesus estava na cruz, diz que o pecado da humanidade estava sobre ele. Nós não estávamos olhando apenas para o Salvador, nós estávamos olhando para aquele que absorveu o nosso pecado. Antes desse momento aqui, querido, o povo passou muita dificuldade. E sabe que nós estamos vivendo em tempo de muita dificuldade. Nós passamos um tempo onde que a gente se vê o inimigo se levantando de maneira tremenda sobre a nossa vida. Seja sofrendo questão de pandemia, seja sofrendo a questão que o mundo está assim, os nossos filhos estão frágeis, essa geração está sei lá como está. Mas sabe algo que não pode morrer no nosso coração? Os chofares do rei. Sabe o que o chofar faz? Ele anuncia que o rei está chegando. Sabe o que o Balaão está dizendo? Ele está falando assim, mais de 1000 anos antes de Cristo se manifestar no coração do povo, eles caminhavam em direção a uma promessa, dizendo, o rei está voltando, ou melhor, está vindo. E hoje não importa qual é o peso, qual é a acusação, qual é a perseguição, o que está vindo sobre nós, o que tem que estar no nosso coração? Os chofares do rei, declarando, o rei está voltando. Eu quero dizer para você, voltar lá naquele texto que eu li para você, você não precisa abrir. O propósito maior de Deus para a igreja é anunciar a vinda do Senhor. Por isso que em Mateus ele fala, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos... O que Jesus está ensinando é para que os chofares do rei nunca cessem de tocar na nossa vida. O propósito da igreja é anunciar que Jesus Cristo está voltando. O propósito da sua vida, da minha vida, é anunciar que o rei está vindo, mesmo antes que ele se manifeste, mesmo antes que chegue o tempo da sua vinda. Mas eu vou dizer uma coisa para você, não é fácil, porque os inimigos eles se levantam contra a nossa vida. Por isso que nós vamos orar nessa noite. Eu quero convidar você para orar comigo, se colocar de pé. E nós vamos orar por isso. Nós vamos orar para que, primeiro nós vamos pedir perdão. De novo, pastor, hoje cedo eu pedi perdão pelos meus pecados. Nós vamos pedir perdão novamente. Nós vamos confessar diante de Deus nosso pecado. Nós vamos orar para aquela serpente que todos os dias se levanta sobre a nossa vida para nos apontar, para nos acusar, e nós vamos reconhecer, sim, nós somos pecadores, nós pecamos, nós sofremos, nós caímos, mas toda a dívida que estava sobre mim, agora o Senhor Jesus, Ele assumiu a ela, e nós vamos declarar a bênção dobrada sobre a nossa vida. E que quando o inimigo se levanta, quando alguém se levanta contra a nossa vida, contra a nossa reputação, contra os nossos sonhos, nós sabemos que o seguinte, Deus ele tomou todo escrito de dívida e Ele pagou. E eu quero deixar esse versículo para você. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou, juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões Ele perdoou, amém? E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrário. Olha só isso aqui. Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Existia ali, vamos falar assim, por exemplo, se você financia um carro e você não paga o carro,
você ter uma dívida, mas tem uma ordenança que a gente chama o quê? Busca e apreensão. Então não é só dever, estou devendo. Não, tem a consequência da dívida. Então existiam ordenanças contrárias a nós, ou coisas de nós iam ser tiradas, ou iriam infringir sobre nossos sofrimentos. É o que acontecia com alguém que devia, alguém que não pagava, alguém que estava devendo para a justiça, devendo, não importa o que fosse. Mas ele diz, cancelou o escrito de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Por isso, amados, da mesma maneira que Balaque, ele se levantou e falou assim, não, amaldiçoa aquele povo. O profeta, ele falou assim, enquanto era profeta, ele falou assim, eu não posso, porque Deus abençoou. Deus, ele não olha, ele não vê mais o pecado. Por quê? Porque o Senhor já cobriu o pecado deles. E ele diz o mais o seguinte, tem porção dobrada sobre eles, tem também dupla honra, tem herança sobre eles. Mas sabe o que é mais importante? Sabe por que Deus não exterminou o povo de Israel? Porque lá no meio tinha um brado que anunciava a volta do rei. Você quer permanecer? Você quer ser abençoado? Não cesse de proclamar que Jesus está vindo. Não cesse de proclamar. Enquanto nós proclamamos a vinda do Senhor, o Senhor preserva a nossa vida, o Senhor preserva os nossos filhos. Por isso que nós vamos começar pedindo perdão. E eu quero que você, te incentivar, você que está aqui, você que está em casa, feche os teus olhos e olhe para dentro do seu coração. E que seja como se você estivesse naquele deserto que o povo estava. E você sabe que o pecado, ele nos leva à morte. Davi, ele fala assim, enquanto eu escondi o meu pecado, meus ossos, eles doíam. Então agora você olha para dentro do pecado que está no seu coração, por conta dessa ambição, desse ódio, da mentira, do adultério, não importa o que seja, olhe para dentro como se fosse aquela serpente e fala assim, Senhor, pega todo escrito de dívida. Para isso tem que escrever qual é o pecado, tem que escrever qual é a dívida, porque pecado não confessado é pecado não perdoado. Se você não confessa, não dá nome para o teu pecado, o Senhor não vai pagar a tua dívida. Assim como aquele que devia, ele tinha que passar a vergonha, a humilhação, de escrever o nome para quem ele devia e qual era o valor da dívida. Por isso que você tem que falar para o Senhor, qual é o seu pecado. Porque se você não confessar com a tua boca qual é o seu pecado, não haverá perdão. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, mostra o pecado no seu povo, Senhor. Mostra para eles, ó Pai, aquilo que incomoda o Senhor. Mostra o pecado escondido, Senhor. Que haja arrependimento, Senhor. Que haja mudança de vida. Que haja mudança de postura, Senhor. Porque o Senhor já tomou sobre si os nossos pecados. Não há mais escrito de dívida, Senhor. Mas para que o Senhor pague, precisamos escrever. Confessa ao Senhor. O Rei dos Reis. Só Ele pode perdoar. Só Ele pode pagar. Um gesto sim. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado, Senhor, por morrer em nosso lugar. Bendito é o Senhor. Que brade no nosso meio a volta do Rei. Que soe as trombetas, os chofares do Rei, anunciando que Ele vem.
Tu és o Rei, Senhor. Tu és o Rei, Senhor. Tu és aquele que pode nos salvar, ó Senhor. Glória seja ao Rei. Aleluia. Glorioso Salvador. Yeshua. Santo Deus. Yeshua. Tu és o Rei. Glória seja ao Rei. Glorioso Salvador. Você pode declarar isso? Você pode declarar o nome dele? Yeshua. Glória seja ao Rei. Glorioso Salvador. Aleluia. Yeshua. Glórias a ti, Senhor. Glorioso Salvador. Yeshua. Yeshua. Glória seja ao Rei. Glorioso Salvador. Bendito é o Rei que Aleluia. vem em nome do Senhor. Toda a terra cantará ao Messias. A morte não pode deter o sangue derramado foi. E ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Quem é o teu Rei? Quem é aquele que você anuncia? Balão está dizendo assim: eu não posso fazer nada contra eles, eu não posso amaldiçoá-los, eu não posso tocá-los. Sabe por quê? Porque o Rei está no meio deles. Jesus está no meio de nós. Eles proclamavam Jesus como aquele que haveria de vir. Nós declaramos e proclamamos aquele que há de voltar, porque ele já veio. E agora, querido, eu quero que você entenda que a tua boca é um chofar do Rei, que o teu coração tem que declarar que o Salvador está vindo. Tem que ter a constatação e a confirmação, como diz ali pelo Espírito Santo, que nós somos filhos de Deus, que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E da nossa boca nós temos que declarar: nós servimos ao Rei Jesus. Arma nenhuma forjada contra a tua vida terá efeito. Palavra nenhuma de maldição contra a tua casa. Nada de feitiçaria, nada de palavra de maldição, nenhum julgamento. Se Jesus é o Rei, se os brados que declaram quem é o Rei estiver na tua boca, no teu coração, Balaão fala: eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Eu não posso fazer nada contra eles, porque Deus está no meio deles. Eu não posso fazer nada, porque os brados do Rei estão no meio deles. Cada vez que nós declaramos que Ele é Rei, cada vez nós declaramos que Jesus é poderoso, que Ele é Salvador, que o nome dEle é poderoso, que o sangue de Jesus tem poder, mas o inimigo recua. Lembra que quando o povo de Deus ele vinha caminhando, o inimigo de longe ele começava a ouvir o quê? Os tambores, os louvores e a adoração. E o inimigo começava a tremer, porque eles ouviam os louvores, e os louvores faziam com que eles fossem
eles tivessem medo, porque o nosso Deus, deixa eu falar uma coisa para você, o povo de Deus é o único povo que canta, que se alegra, que festeja enquanto está indo para a batalha. O povo de Deus tem que ter louvor, tem que ter o clamor dos seus lábios. Por isso que, antes de encerrarmos esse culto, Deus faça de cada um aqui um chofar do Senhor. Seja você, deixa eu até explicar melhor. Balaão está dizendo assim: eu sou profeta, eu sou profeta, eu falo aquilo que Deus falou comigo, mas eles são muitos, lá não tem profeta, mas cada um daqueles é um chofar de Deus. Eu sou um profeta que tem um dom especial para anunciar, mas o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo pela fé. E cada boca que se abre em fé, declarando que o rei está vindo, que ele é grande, que ele é poderoso. Quando o povo de Deus se une para proclamar o nome de Jesus, dizendo ele é o rei, essa voz ecoa até os céus. Por isso que antes de encerrarmos, a tua boca se torna uma trombeta de adoração e proclamando e declarando: Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. Eu abro meu coração, que recue os nossos inimigos, que anunciemos a vida do Rei. Eu abro meu coração, Confessa a Ele, declara a Ele. Que soem os chofares de Deus neste lugar. Declaramos Jesus. Para que entre o Rei. Preparamos a tua vida, Senhor. Eu abro meu coração. Aleluia. Eu abro meu coração para que entre o Rei. Vem, Senhor. O Rei da Glória. Ande no meio de Eu nós. abro meu coração. Eu abro meu coração. Aleluia. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Bradamos, Senhor. Bradamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. O inimigo tem medo de você. Eu vou pedir para a Lulu, você pode tocar aqui, fazer um toque para nós do chofar? Só para você, a última para a gente entender. Não, você, eu não sei, não. Você, pode ser aqui no microfone mesmo, ou ali. Para a gente orar para encerrar, ninguém ouviu nada do que Balaão estava falando, ninguém tinha barulho nenhum. Mas sabe, irmãos, quando nós estamos passando por dificuldade, por alguma provação, você dobra os seus joelhos para orar. E muitas vezes, como Ana, ela começa a balbuciar a palavra ali, Senhor, Senhor, e ela está sussurrando. Aí vem aquele que zomba e fala assim, está bêbada essa mulher. Sabe, irmão, enquanto as pessoas carnais que estão à nossa volta não conseguem entender o mistério que é a oração, o mistério que é a adoração. Então deixa eu te explicar assim, enquanto você dobra o seu joelho no seu quarto, você ora na igreja, dentro do seu carro, e você começa a sussurrar, falando com o Senhor, e às vezes nem sai nenhum som da sua boca, mas no seu coração começa, você em pensamento começa a orar, carnalmente, é o silêncio, aquele sussurro. Mas espiritualmente, o que você está fazendo, eu queria pedir para a Lu tocar ali, aqui ou ali, não sei o que está ligado na live também aí. Então, quando nós sussurramos em oração, quem é carnal não sabe o poder da tua oração. Mas espiritualmente, olha só o que está acontecendo. Toca aí para nós, Lu. É assim que funciona, irmão. É isso que Balaão está falando. No meio do povo, os chofares estão tocando e o rei está vindo. E lembra que o Senhor, Ele fala assim, eu estou trazendo esse povo do Egito. Lembra quando o Senhor se manifesta a Moisés e Ele fala assim, eu ouvi o clamor do povo, e Deus estava trazendo o povo do Egito, porque Deus ouve a nossa oração. As pessoas podem não ouvir o nosso sofrimento, não sabem a dor que está dentro do nosso peito, mas quando nós confiamos, quando nós acreditamos, quando nós caminhamos e cremos, os chofares estão sendo entoados, o clamor está sendo feito, e o inimigo ele começa a temer, embora você não possa ouvir nada, mas o inferno inteiro está ouvindo, que você está declarando, eu confio no Rei, eu confio no meu Senhor. Um rei que nem existia, só viria a existir o primeiro rei depois de 500 anos. Coisas que não existem ainda na tua vida, promessas que ainda não se realizaram, mas em oração, em clamor, em louvor, essas coisas se tornam reais. Pela fé. Por isso que nessa noite, saiba que você tem uma trombeta na tua boca, que você tem uma trombeta na sua oração. É por isso que o inimigo tem medo, é por isso que ele vai recuar, é por isso que a palavra de Deus diz
Por isso que Balaão fala assim, para encerrarmos, ele fala: ninguém vai parar esse povo, e eles são como um touro bravo, eles são como um leão que não se deita, eles devoram a sua presa até a última gota de sangue, porque esse povo não volta atrás. Aleluia! Não se dobre, não se dobre, não se dobre. Aleluia! Não se dobre. Tu és o Rei, Senhor, declaramos. Recue agora os inimigos de Deus. Declaramos. Vem, Senhor. Te aguardamos, Senhor. Aleluia. Vem, Jesus. Vem, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Eu acho que o seu povo entendeu, Senhor. Eu acredito que eles entenderam. Nós não nos dobramos diante de Balaãos e Balaques, ó Senhor. Deles cuida o Senhor. Ninguém precisa ouvir a nossa oração, Senhor. Mas a nossa boca, Senhor, é um chofar. E quando clamamos, quando adoramos, move céus e terras, Senhor. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. É tudo o que poderão dizer. E eu deixo essa palavra para você. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão, que não se deita, até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Eu quero dizer para você, até que se cumpra as promessas, até que você alcance aquilo que Deus te chamou, não deite, não para, porque nós somos como leão, nós somos como leoa, que não desiste da sua presa. Nós não vamos desistir dos nossos objetivos, nós vamos perder o foco, por mais que ninguém escute. Uma palavra que sai da tua boca é como uma trombeta diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por este povo maravilhoso. Obrigado por cada um, ó Pai, que nos acompanhou, Pai, aí da sua casa, assistindo essa transmissão. Obrigado por cada um dos valentes que vieram à sua casa, Senhor, neste lugar. Obrigado por a vida daqueles, ó Pai, que estão em recuperação em casa, daqueles que estão, ó Senhor, sendo livrados, ó Pai, de toda praga, Senhor. Nós te louvamos pelo teu cuidado, Senhor. E eu declaro, Senhor, essa semana, ó Pai, vai ser uma semana de muito barulho, Senhor. Vai ser uma semana de muito brado, Senhor, porque vai ter muito chofar tocando, Senhor. O inferno, Senhor, vai estremecer, o inferno vai recuar,
porque vai ouvir o brado do teu povo dizendo: o Rei está no meio de nós. E o brado, Senhor, declarando que o Rei está no meio de nós. E quando soarem os chofares do Senhor, os inimigos terão que recuar, porque o Senhor é conosco, Senhor. Ó, abençoa a semana de cada um, os dias de cada um, ó Senhor, e façam de cada um chofares do Rei. Eles sejam chofares do Rei. Obrigado, Senhor, pela bênção dobrada. Obrigado, Senhor, pela dívida paga. Obrigado, Senhor, pelo ato consumado. Obrigado, Senhor, pela herança que nós agora temos direito em Cristo Jesus. Pai, eu abençoo a igreja, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E nós, como igreja, aplaudimos o Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo aplauso. Aleluia. Aleluia. Te louvamos, Senhor, te adoramos, Senhor, porque Tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória. Aleluia. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Bom descanso, final de domingo. E tenha uma semana abençoada. Quarta-feira nós temos culto às 20 horas presencial. Sexta-feira oração presencial. Sábado às 20 horas também nosso culto. E domingo 19 horas. Amém?